Salve a Ordem de Cristo, salve Nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e ilumine nesta bendita hora, que se abram os vossos corações para a verdade, concórdia e união em torno da verdadeira ordem cristã, em torno da verdade histórica da vida de Jesus e de seus seguidores cristãos, em torno do passado, presente e futuro. Apresento esta humilde exposição com base numa coleta de informações realizada na rede interna de computadores. A conspiração e perseguição em torno dos verdadeiros cristãos já vem de longa data. A falsa história que contam da vida de Dom Sebastião é mais uma das diabruras das elites, invenções de falsos judeus e de falsos cristãos, apoiados por irmandades do mal e por outras instituições seculares há muito contaminadas pela soberba, a usura e a traição. A Igreja fundada por Pedro há muitos séculos que está tomada por forças do mal, desde os tempos em que se tornou a religião do Estado e das elites, no século IV. Quem domina a narrativa do passado comanda o presente, e quem comanda o presente domina o futuro. Quero dizer com isto que vivemos uma grande mentira. A nossa realidade está coberta de manipulações vergonhosas do nosso passado e presente. A tese que aqui vou expor afirma que El Rei Dom Sebastião viveu por longos anos, pelo menos até 1646. Terá falecido com cerca de 90 anos de idade. Entre outras provas, temos as telas do pintor Rubens, que retratam Isabela Clara Eugénia. Subtilmente, ele registra a presença del Rei Dom Sebastião na vida desta princesa. Umas mais discretas, outras mais evidentes, são as pinturas que não mentem. É a figura del Rei Dom Sebastião por detrás de aspectos secundários que revelam quão subtil procurou seu mestre e a princesa. É uma linguagem que procura penetrar a falsa história propagada por Estados e Igreja. O discurso oficial é falso, próprio de traidores, de quem tem medo da força que move um verdadeiro cristão. El Rei Dom Sebastião. A 12 de agosto de 1566, nascia em Valsaín, perto de Segóvia, um pequeno oásis de verdura no deserto escaldante da meseta espanhola, a infanta Isabela Clara Eugénia, filha do ignóbil Filipe II de Espanha e da princesa francesa Isabel de Valois. Uma alma boa, ao contrário do pai. Veio para ser educada na corte portuguesa, então a mais culta e avançada da Europa. Foi noiva prometida del Rei Dom Sebastião e, após um estranho incidente em 1578, em Sintra, é mandada regressar ao sinistro Escorial, onde teve problemas ginecológicos com tenra idade, aos 12 anos, tudo levando a crer que a fizessem abortar. Depois da Batalha de Alcácer Quibir, não voltaria mais a Portugal. Em 1598, Filipe II, pouco antes de morrer, casa com um primo, ex-cardeal, ex-inquisidor e ex-governador de Portugal durante a ocupação. Chamávamos-lhe o Macaquinho, devido à sua pequena estatura. Feio, impotente, mas não era má pessoa. Isabela e o marido, então arquiduques, são nomeados por Filipe governadores dos Países Baixos. Então, sob a ocupação espanhola, viviam em castelos separados, mas acordavam sempre numa política comum de engrandecimento do arquiducado. Favorecem as artes, as ciências e o bem-estar das populações,
Rubens e outros pintores foram isentados de impostos e protegidos. Isabela dá refúgio a um alto personagem, perseguido por todos os domínios de Espanha. Presumo que seja El Rei Dom Sebastião. Em 1601 tem uma filha, Ana Maurícia, e depois mais 2 rapazes. De quem? Ela nunca explica e o marido nunca se queixa. Com medo de que os filhos sejam mortos, oficialmente eles não existem, entrega a filha ao seu meio-irmão, Filipe III, que a cria como filha oficial. Será rainha de França e mãe de Luís XIV. O arquiduque Albrecht, marido de Isabela, morre em 1621 e Isabela vê-se sozinha a enfrentar guerras religiosas. Sem dinheiro, empenha as joias e os vestidos para pagar aos soldados. Aguenta um cerco de 3 anos. Morre a 1 de dezembro de 1633, pouco depois de forçada a separar-se do seu protegido. Inconsolável. Mas mesmo a sua morte é misteriosa, com suspeitas de envenenamento. Nos finais do século XVIII, a sua campa rasa na Catedral de São Miguel, em Bruxelas, é violada durante a Revolução Francesa e os seus ossos partidos a martelo. O seu amado castelo de Mariamonte é incendiado. De onde viria tanta sanha, tanto ódio contra uma pessoa boa? El Rei Dom Sebastião foi recebido mais de uma vez no Palácio de Vila Viçosa por Dom Teodósio, pai de Dom João IV. Ajudou a promover a restauração do reino a 1 de dezembro de 1640, data simbólica que marca a morte de Isabela Clara Eugénia. El Rei Dom Sebastião morreu em 1646. Teria sido pouco antes ou depois da coroação de Nossa Senhora da Conceição como Rainha de Portugal, Brasil e Algarves. Da mais provável união del Rei Dom Sebastião e da infanta, então arquiduquesa, Isabela Clara Eugénia, nasceram 3 filhos, dos quais a primogênita recebeu o nome de Ana Maria Maurícia, 22 de setembro de 1601. A genealogia da Casa de Habsburg nota a data de nascimento, mas não a da morte, nem qualquer outro dado, como se a criança tivesse desaparecido. Tudo leva a crer que Isabela, temendo pela vida da filha, a tivesse entregue ao seu meio-irmão Filipe III de Espanha para que ele a criasse como filha. O certo é que a história registra uma filha de Filipe III precisamente com o mesmo nome e a mesma data de nascimento. A criança cresce, desenvolvendo-se numa linda menina, nada parecida com o feio Filipe III ou com a sua pouco abonada consorte Margarida de Áustria. Pelo contrário, os seus traços fisionómicos revelam uma tremenda parecença com os de Isabela Clara Eugénia e principalmente del Rei Dom Sebastião. Podemos comparar Ana Maurícia com os seus pais adotivos.
e com os seus irmãos e irmãs. A infanta Ana Maurícia foi casada pelos seus pais adotivos com o rei Luís XIII de França, de quem teve vários filhos. Contudo, a perseguição continuava e só dois viriam a vingar: Luís Filipe, duque de Orleans, e o futuro rei Luís XIV de França, o Rei Sol, neto del rei Dom Sebastião e de Isabela Clara Eugênia. Existem vários detalhes curiosos nas pinturas de Rubens que retratam a família que importa investigar. Um deles é a cruz que Ana Maurícia, entretanto rainha da França, conhecida como Ana de Áustria, tem ao peito. A mesma que Isabela Clara Eugênia ostenta. Esta joia aparece em várias telas. Ela é composta de várias peças. Inclui a cruz, pérolas e pedras preciosas. Tanto Eugênia como Ana Maurícia fazem uso dela de diferentes modos, ou na cabeça ou ao peito. A infanta Isabela Clara Eugênia é aqui retratada por Pantoja de la Cruz, com o que a história oficial classifica de a sua anã. Contudo, a pequena personagem não tem quaisquer traços de nanismo: cabeça desproporcionalmente grande, mãos grandes e sapudas, etc. Antes,
aparentando ser uma criança normal. Além disso, trata não como uma anã da corte, mas como uma princesinha. Repare-se no vestido e principalmente na soberba gola de renda. E no carinho, tão raro em retratos de Estado, com que Isabela põe a mão sobre a cabeça da menina. Estamos muito provavelmente na presença de Isabela Clara Eugénia e de sua filha Ana Maria Maurícia. A infanta Ana Maria Maurícia sofreu vários atentados ainda em criança, alguns deles de ordem espiritual. Com 2 anos, ei-la aqui pintada por Pantoja de la Cruz, repleta de crucifixos e amuletos de proteção. Afinal, Isabela Clara Eugénia tinha razão em proteger a sua filha. É de notar os detalhes dos vestidos com bordados em forma de S que aparecem em diversas pinturas. Repare-se nos bordados em forma de 2 alianças entrelaçadas e unidas 2 a 2 com um detalhe em forma de S. Outra pintura com uma colcha ao fundo com motivo em forma de S. E repare-se no vestido, nas formas dos bordados. Mas tudo chega ao fim. Isabela Clara Eugénia e el rei Dom Sebastião foram forçados a se separar. E por desgosto e envenenada, Isabela morre pouco tempo depois, em 1 de dezembro de 1633. Data premonitória para Portugal. Diante das telas de Rubens, em que Isabela Clara Eugénia aparece de luto, o seu fiel amigo pinta-lhe este retrato de dor e deixa outra pista, um enorme S na tapeçaria por detrás de Isabela. Curiosamente, as reproduções na rede global de computadores deste quadro foram quase todas adulteradas grosseiramente para apagarem o S. Porquê? Também, curiosamente, os registros oficiais de sua morte têm rasurado o motivo. Porquê? Também é de realçar a forma como Isabela mostra o leque. Aberto, ele significa, na linguagem da época, espero por ti. Do lindo castelo de Mariamonte restam estas ruínas enegrecidas pelo fogo e pelo tempo.
também do seu primeiro castelo, onde havia nascido, em Valsaín, só restam escombros. Existem fontes escritas que dão El Rei Dom Sebastião vivo pouco antes e depois da restauração de 1640. Ele foi recebido por Dom Teodósio e por Dom João IV. É muito provável que tivesse tido influência determinante na restauração do Reino de Portugal, Brasil e Algarves a 1 de dezembro de 1646, data que marcava 13 anos do falecimento da sua amada Isabela. Não existem coincidências. Durante a Revolução Francesa, também a sua campa foi violada e seus ossos desapareceram. Em Limoges, onde faleceu, a catedral onde esteve sepultado foi destruída, restando o caixão em granito. Era do conhecimento da população local que ali estava enterrado um rei de Portugal, que carregava uma medalha em ouro indicativa del Rei Dom Sebastião. A última gravura é a mais emblemática, resume quase tudo o que aqui foi dito. Nela podemos ver Isabela debruçada e apoiada num vaso de uma roseira. Nesta roseira constam 4 rosas, sendo que uma está sendo levada no bico do canário. Teria havido um 4º filho falecido? E aos pés de Isabela, encostado no vaso, temos uma escultura del Rei Dom Sebastião e seus 3 filhos. Ainda de olho nesta pintura, podemos observar, na parte superior direita, a imagem de um soldado centurião romano com um lenço limpando o suor do rosto. Enigmático. Por que Rubens iria pintar um soldado romano nesta posição do quadro? Estamos diante, mais uma vez, de um tipo de linguagem que procura passar uma mensagem. Esta mensagem, para quem está por dentro da história del Rei Dom Sebastião, indica a incorporação por parte do nosso rei da profecia de Pseudo-Metódio, do imperador dos últimos dias, descendente de romanos. Simbolicamente, El Rei Dom Sebastião rende seu reino terrestre a Deus Pai quando decide coroar Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa, Rainha de Portugal, Brasil e Algarves. Anuncia o fim dos tempos, a chegada do Anticristo e a vitória sobre o inimigo. Marca assim o advento do Quinto Império e o reino de Deus na Terra, o reino do Espírito Santo. El Rei Dom Sebastião foi vergonhosamente traído pelos reis de Espanha, pela Igreja e alguns nobres portugueses.
A sua vida amorosa com Isabela era muito embaraçosa, tanto para a Espanha como para a França e assim como para a Igreja. A sua filha já era rainha, já tinha netos, casada com o rei Luís XIII. A memória del rei Dom Sebastião ainda é traída por todos os portugueses que, de posse da verdade, lhe negam a reposição da verdade histórica. Deixo aqui os meus agradecimentos a Carlos Pérez Sebastião e Silva, que foi quem primeiro levantou estas provas presentes nos quadros de Rubens. A Manuel Gambra, historiador que em entrevista recente mostrou mais uma vez, tal como outros já o fizeram, através de outras provas escritas, a veracidade desta tese. A Emanuel de Jesus, que junto comigo apresentou ao vivo esta tese. Também, por nossas conversas em busca da verdade, ele tem sido um ouvinte incansável das minhas reflexões. E por fim, a Dom Helder Manuel, chefe da Real Casa da Viz e legítimo e reconhecido herdeiro ao trono do Reino de Portugal, Brasil e Algarves, por seus esclarecimentos e instigações na busca da verdade sobre a vida do histórico povo luxitano. Salve Nosso Senhor Jesus Cristo, salve Deus, viva a Real Casa da Viz, viva o Reino de Portugal, Brasil e Algarves, viva o Espírito Santo, viva o Quinto Império,